explicar para eles também depois. Só tá gravando aqui, maravilha. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só um instante. Peraí. Deixa eu ativar o mudo de vocês aqui. Eu ativei o mudo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês ligam o microfone e me perguntam aqui. Ué, não está aparecendo? Peraí. Aqui. Estão vendo minha tela? Liga o microfonezinho aí, me fala, e depois desliga. Vamos sim. Estamos. Maravilha. Então, bora lá, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre automação, né? Professor, o que é automação, né? Você fala muito sobre automação. O que é automação? A gente vai ver, principalmente nessa automação, controlador lógico programável, que é o CLP, e para isso a gente vai ver também linguagem ladder. A gente vai ver esses dois itens agora com vocês. Mas o que vem automação? Qual que é o processo de automação? Deixa eu passar aqui. Ué, não está passando. Tinha uma calça minha, tinha um fone, não? Vai ter lavado com ele, né? As calças cortarem para passar roupa. Entendeu? O fone. O que é automação, né? Que eu estava falando aqui para vocês. Em linhas gerais, ou seja, no geral, trata da substituição do trabalho braçal e repetitivo pelo trabalho realizado por dispositivo, em outras palavras. Pode se aplicar em qualquer ambiente, por exemplo, predial, comercial, industrial, né? Então, todas as vezes que eu retiro o trabalho braçal e repetitivo e eu coloco feito por uma máquina, isso é uma automação. Talvez quando eu falo automação para vocês vão se lembrar, por exemplo, das linhas de máquinas, por exemplo, de montar um carro, por exemplo, né? Que antes era feito por pessoas. Mas o que acontecia quando é feito por pessoas? Os carros, ele vem... aliás, qualquer trabalho feito por pessoas, eles podem ocasionar, por exemplo, falhas humanas, eles podem ocasionar erros, eles podem ocasionar várias outras coisas. E quando colocam uma máquina para fazer, e programada para fazer, ela tem menos erros. Por quê? A máquina ela não cansa, a máquina ela não tem sentimentos, a máquina ela não briga com a mulher, com os filhos, ela não chega cansada, sabe? Então ela está lá para fazer aquele trabalho. E é muito bom, muito importante. Porém, tem as suas consequências, né? Que as pessoas hoje elas têm que começar a se adaptar à automação. E uma coisa muito interessante, que entrou também a automação predial agora no Brasil, né? Na Europa tem muito isso e no Brasil começou a ter. Aqui em Luzília não tem muito, e Anápolis começou a ter bastante, que era a eurodomótica, né? O que é isso? É automação nas residências, automação predial. Então as pessoas elas querem ter um conforto mais no predial, por exemplo. As pessoas querem ter um controle da iluminação da sua casa, o controle da segurança da sua casa, o conforto, inclusive até para fechar as cortinas. Elas querem tudo automatizadas agora. Então, algumas pessoas, alguns eletrotécnicos lá de Anápolis, eles estão focando muito na especialização em fazer projeto e executar projeto de automação residencial, que é uma área que está abrangendo, que está crescendo bastante. Se vocês forem tendo alguma dúvida, alguma coisa para colocar, vocês podem me perguntar aqui. Então, a palavra automação, ela está diretamente ligada ao controle automático. Ou seja, ela vem da palavra automatização. Ou seja, são ações que não dependem da intervenção humana. Tem alguém querendo entrar aqui? Só um minutinho. Deixa eu colocar a pessoa aqui na sala de aula. Ok. Continuar aqui. Esse conceito é discutível, pois a mão do homem, a mão de obra do homem, sempre será necessária, pois sem ela não seria possível a construção, por exemplo, de implementação dos processos de automação. Ou seja, algumas pessoas discutem que a automação não está 100% ainda feita. Por quê? Porque ainda precisa de um homem para fazer a programação dela, né?
Então, algumas pessoas falam que ainda não chegamos à automação ideal, que seriam as máquinas pensar por si próprias, né? Inclusive elas trabalharem por si próprias. Então, ela inicia na década de 20 a automação com o modelo de produção criado por Henry Ford. Acho que vocês conhecem esse cara aqui, que ele fabricava carro, né? Então, começou a automação, o primeiro histórico de automação começou na fabricação de carro em 1920, com esse Henry Ford. Eu coloquei aqui uma fotinha de um filme de Charles Chaplin falando sobre isso, automação. Então, automação, nesse histórico, os painéis daquela época eram feitos de controle de alta complexidade, de baixa eficiência. O processo de automação era baseado em relés, e são esses camaradinhas aqui. Relés e contatores também, então tinha os quadros que faziam essa parte de automação. Lembra lá dos quadros que a gente criou, que a gente fez? Então, eles daria para deixar um pouco mais automatizados, né, também. Então, a automação naquela época era feita justamente por relés. E aí, nós tínhamos grandes quadros, cheios de relés, que era mais ou menos assim, ó. Então, isso aqui era uma central de controle, digamos assim, da automação daquela época. Além dos problemas anteriores que existiam ainda alguns outros, ó. Alto consumo de energia, difícil de manutenção. Imagina só da manutenção disso aqui tudo. Vamos supor que um fio foi corrompido, foi queimado. Olha que bagunça, né? Para a gente consertar. Difícil modificação de comando. Ó, isso daqui tudo para montar um modelo de carro lá. Mas aí quando eu trocava o modelo de carro, vamos supor o modelo do ano do carro, eu tinha que refazer toda essa instalação aqui para me montar o carro novamente. Olha a dificuldade que dá, né? Então, geralmente acontece isso. Muda todo o processo de fabricação da empresa para poder montar um novo carro, por exemplo, né? Muitas horas paradas por conta disso e necessidade de manter atualizadas os esquemas de comando elétrico. Imagine só, um eletricista, um eletromecânico que vai vir aqui e vai dar manutenção nessas máquinas aqui. Eles tinham que ter vários papéis aqui do diagrama de comando deles, tá vendo? Então era bem mais complexo. E aí, com o passar do tempo, os problemas anteriores foram contornados com o surgimento de transistor. O que é um transistor? É esse camarada aqui, parece um chipzinho aqui. E qual que é a finalidade dele? Ele tem uma finalidade, ele é um semicondutor, na verdade. Ele tem uma finalidade de permitir ou não a passagem da corrente elétrica, de acordo com a aplicação a corrente em um dos pontos dele, né? Então ele tem um trabalho como se fosse feito de uma chave, um chaveamento, digamos assim. Com os transistores, lá no final da década de 60, surge então o primeiro controlador lógico programável, aí o primeiro CLP. Então foi trocada essa estrutura inteira aqui, ó, por uma máquina um pouco menor. Qual que é a diferença do CLP? O CLP era feito por transistor. Aqui, ó, nessa máquina aqui, nesse quadro aqui, quando eu ia fazer alguma alteração, eu tinha que tirar um fio de um lugar e colocar o fio em outro lugar. Agora, com o CLP e o transistor, o próprio transistor, eu mudaria o jeito de trabalhar com ele. Alguns falam transistor. E aí eu conseguia montar uma lógica de programação dele sem alterar a estrutura externa dele, entende? Então, sem modificar, sem acrescentar coisas a mais. Tem alguém que está entrando aqui ainda? Algum atrasadinho? João Bento? E isso foi surgindo também os computadores também nessa época. Bom, aqui eu coloquei alguns símbolos para vocês. Você já conhece esse símbolo. Eles são símbolos de eletricidade de comandos elétricos. Por exemplo, botoeira normal aberto, botoeira normal fechada, contratos circulares NA, fusível, etc. Isso daqui a gente vai utilizar para a linguagem LEDER, para vocês conhecerem um pouquinho da linguagem LEDER daqui um pouquinho, tá? Sendo que isso agora não. Beleza. Aí, esses primeiros CLP, a gente trabalhava bastante com comandos elétricos.
como seria a partida direta desse motor trifásico? Como seria a partida direta com reversão de um motor trifásico? Então, tudo isso foi surgindo com os comandos elétricos, né? Aqui, vou passar aqui um pouquinho, já já a gente volta nessa parte aqui. Então, a estruturação básica do CLP hoje, que a gente tem. O CLP, ele tem alguns blocos que compõem ele. O primeiro é um CPU. O que é um CPU? É o processamento, né? É uma central de processamento unitária. Então, esse CPU, ele vai fazer todo o processamento da sua lógica de programação. Ele vai ter memórias, onde as lógicas de programação serão armazenadas. Ele vai ter uma fonte de alimentação, uma bateria. Principalmente essa bateria, ela vai servir para... de novo. Essas baterias vão servir justamente para salvar a lógica e não perder essa lógica de processamento na CPU, né? Ele vai ter módulos de entrada e saída e vai ter alguns módulos especiais também que a gente vai falar sobre isso. E a sua base, que é o rack, que é ele completo, ok? Em outras palavras, ele vai ter um processador que vai atuar juntamente com a memória e o barramento. Aí ele vai ter uma entrada, que são, algumas pessoas falam input, entradas. Eles vai ter umas saídas, chamadas outputs, né? Que serão saídas. E a fonte que vai alimentar toda essa estruturação básica aqui do CLP, né? Então, esse aqui é um diagrama de blocos simplificados de um CLP. Eu estou falando rápido demais, está dando para entender? Alguém me dá um feedback aí, por gentileza? Tá dando para entender, sim. Tá, né? Para mim, tá Maravilha, tranquilo. então. Maravilha, então. Se vocês for tendo alguma dúvida, vocês podem ligar aí, pode falar que a gente vai esclarecendo, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma imagem, por exemplo, das fontes de alimentação do CLP. Geralmente elas são assim. As memórias dele, elas podem ser de dois tipos. A memória de dados e a memória de usuário ou de programa, né? Então, ele tem esses dois tipos de memórias aqui no CLP. A memória de dados, para que ela serve? Serve para o armazenamento temporário dos estados da entrada e saída, marcadores presentes de temporizadores, controlador, né? Por exemplo, coloquei um temporizador lá dentro do programa meu, né? Então, ele vai atuar juntamente com a memória. Algumas memórias também, eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar um normal aberto dentro do programa do CLP, né? Esse normal aberto, ele não vai ter lá do lado de fora, não vai ser uma botoeira, mas vai ser algo interno, né? Uma memória interna. Um contador, né, lá dentro também, que ele vai contar os ciclos e por aí vai. E cada ciclo dessa memória de dados é atualizado, geralmente pela memória RAM, e também conhecido como memória de rascunho ou volátil. Aqui um exemplozinho, continuando. Memória de usuário ou de programa. O que é essa memória, né? É a memória que armazena o programa total interno do usuário, ou seja, o software, que controla o sistema a ser utilizado. Aqui tem alguns modelos, né, de software. Então, essa memória de usuário ou de programa é aonde vai ser instalado o programa em si. Então, enquanto uma memória ela vai ser utilizada para programação, essa outra memória ela é utilizada para armazenamento do software. Deixa eu tentar fazer uma analogia a um computador, por exemplo. O computador tem um disco local C, que ele é dedicado à instalação de programas, de software, certo? E ele tem um disco local D, que ele é dedicado ao armazenamento de arquivos, digamos assim. Então, em um CLP, eu poderia falar que uma das memórias é dedicada à utilização do software e ao processamento do programa em si, e o outro é dedicado à parametrização, à programação em si. Continuando, a estruturação básica dele, né? Tem um CPU também. Qual que é a finalidade do CPU? Ele lê o sinal de entrada na memória de dados, ele executa as operações aritméticas e a lógica baseada na memória do programa,
ele gera o comando apropriados para a memória de dados controlar as saídas. Ou seja, o CPU ele vai fazer todo o processamento, né? Então ele vai pegar a memória de entrada, ou aliás, ele vai pegar o sinal de entrada, vamos supor, o Francisco mandou um sinal na entrada A1 do CPU, por exemplo, e 1 do CPU, por exemplo, né? E aí o CPU ele vai processar esse sinal de entrada junto com um programa que o Luciano fez e vai me dar uma saída. Ele vai falar o seguinte, olha, quando o Francisco apertar nesse tecla aqui e mandar esse sinal aqui, o sinal de saída vai funcionar assim, assim e assim, né? Então o CPU serve para essa execução, ok? Vai ter a interface de entrada e saídas. Qual que é a finalidade dela? Faz o link entre os dispositivos e o CPU, numa via de mão dupla, né? Então ele vai fazer a união das botoeiras, dos botões com a CPU, né? Na entrada, nos modos de entrada, recebe tensões usuais. Por exemplo, 24, tensão contínua, ou 200, pode ser até 220 volts corrente alternada, depende do modelo do CLP. E eles convertem essas memórias em tensões de níveis de lógica para a CPU. Já na saída, os modos comutam as tensões de lógicas do CPU para as tensões necessárias de acionamentos do atuadores e sensores. Por exemplo, na entrada eu posso mandar um sinal de 24 volts, corrente contínua na entrada. E na saída, pode sair, por exemplo, 380 para ligar um motor, por exemplo. Ué, professor, mas como assim? Eu estou mandando um sinal de 24, corrente contínua, e está saindo, por exemplo, 220 volts em alternada? Como assim, professor? Porque a entrada e a saída, elas não têm união, certo? O que faz essa união delas é a própria programação do CLP. O CPU dele vai fazer essa união, ok? Então, existe alguma outra estruturação básica também chamada IHM. O que uma IHM faz? Ela pode fazer toda essa parte de atuação entre o homem e a máquina, por isso se chama IHM, que significa interface homem e máquina, né? Então, por essa IHM aqui, ó, eu posso fazer as programações, eu posso verificar, eu posso fazer uma operação, eu posso até ligar o motor através dessa IHM, ou seja, ela vai fazer a comunicação entre o CPU com o operador. Tem um modo de expansão, né, que eu posso acrescentar mais alguns modos de expansão de memória, etc. também. Princípio de funcionamento. Espera aí. Isso não. Só um minutinho. Beleza. Princípio de funcionamento. Tem um início. O que o programa vai fazer? Vai ler as entradas, o que está chegando nas entradas, vai executar o programa e vai atualizar a saída. E depois volta para cá de novo. Lê as entradas, executa o programa e atualiza as saídas, né? Então ele vai ter esse ciclo. Início, lê a entrada, executa o programa e sai, né? Então as entradas são aquelas inputs, a entrada de sinal. Pode ser feita pela IHM, pode ser feita por uma botoeira, pode ser feita, por exemplo, por um sinal. Vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, um controle de temperatura feito através de um termopar, por exemplo, né? Então, o termopar, ele vai mandar um sinal de entrada. Vamos supor que quando meu forno chegar a 200 graus, é para ligar, por exemplo, um motor, um tipo de motor específico, né? Então, está lá 50 graus, executa o programa, não está ligando nada do motor. Quando chegou nos 200 graus, o que vai acontecer? O programa vai começar a ser executado e vai atualizar a saída para ligar esse motor específico. As saídas, elas têm dois tipos de sinal. Um sinal chamado analógico e um sinal chamado digital. Qual que é a diferença dos dois? O sinal analógico, eles podem ser divididos em, por exemplo, 0,5, 0,005, 1. Então, ele tem toda essa vertente. Imagine só, um relógio analógico. A gente dá para ver até os microsegundos passando direitinho, né? Agora, a digital não. Digital ou está ligado ou está desligado. Ou é 0 ou é 1. Ou é 5 ou é não, né? Ou tem itens naquele silo, naquele forno, ou não tem.
ok? Enquanto a analógica ela pode fazer todo esse controle. Por exemplo, de uma temperatura. Então, ela vai pegar 37 graus,5, 38 graus, 39, e aí vai subindo. Então, vai ter os sensores. Esses sensores vão atuar juntamente com a entrada do CLP, vai passar pelo controlador, que é o próprio CLP, vai sair pelos atuadores, pode ser, sei lá, motores, etc. E isso vai construir nesse processo aqui, esse ciclo aqui, ok? Para ficar mais fácil, ó, eu tenho um CLP, alguns locais chamam-se PLC, ele vai mandar um sinal para o atuador, que seria um contator nesse caso aqui, e vai ligar o motor específico, né? Então ele trabalha juntamente com isso daqui, ok? Os sensores, pode ser, por exemplo, um botão de comando, né? Ele vai lá na entrada, chamada input do CLP. O atuador pode ser um contator, por exemplo, que ele vai mandar sinal, vai sair, ou output, tá vendo? Vai passar para o contator, que vai para o motor. Beleza. Chegamos aqui nessa parte, que eu não vou utilizar isso, deixa eu só cortar aqui para vocês. Chegamos na parte da linguagem ladder. O que é uma linguagem ladder, professor? É uma linguagem de programação, né? Como assim, professor? Uma linguagem de programação. Quando as pessoas começaram a programar o CLP, os eletricistas, eletrotécnicos, eles tiveram bastante complicações de dificuldades para poder fazer a programação. Então foi desenvolvida essa linguagem ladder, que ela é uma linguagem muito parecida, por exemplo, com o diagrama de comando. Deixa eu dar um exemplinho aqui para vocês aqui, só um instante. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, cadê ela? Aqui. Está um pouquinho torto porque eu não girei, mas lembra disso daqui do diagrama de comando? Ficou um pouco torto, desculpem. Eu tenho um normal aberto, certo? Eu tenho um normal fechado e eu tenho um contator que liga o motor. Lembra disso? E aí é o seguinte, ó, quando eu fecho o normal aberto, o que vai acontecer? A corrente que estaria aqui em cima vai descer e vai ligar o contator, tá vendo? Na linguagem ladder, ela é muito parecida. Eu vou deitar isso daqui, né? Vou virar isso daqui e vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Então, na linguagem ladder, tá vendo aqui? Ela vai ter essa simbologia aqui, que ela significa um normal aberto. Vai ter essa simbologia aqui, que ela significa um normal fechado. E vai ter essa simbologia aqui, que ela significa uma output. Deixa eu colocar isso aqui em um programa aqui, para me desenhar, para ver se dá certo aqui. Espera aí. Deixa eu ver se dá certo. Olha, deu. Só um minutinho aqui. Parar de compartilhar aqui a tela aqui. Eu vou compartilhar essa tela aqui. Beleza. Vamos lá. Isso daqui... deixa eu colocar de vermelho para ficar mais fácil. Não consigo trocar a cor? Não consegui. Isso daqui é Isso daqui é um normal aberto. Isso daqui seria uma input também. O que é uma input, professor? Vou até escrever aqui, ó. Input. Input significa entrada, vem do inglês, entrada. Não deu. Isso aqui é uma input, entrada, certo? Então, isso daqui pode ser feito, esse normal aberto pode ser um input ou pode ser feito um normal aberto dentro da programação do CLP, certo? Eu tenho isso daqui que é um normal fechado, que ele pode ser feito através de uma input também, isso que também é uma input, mas um input normal fechado, ou pode ser feito através de uma memória, né, colocado ela somente dentro do CLP, ela não existe na parte externa. E esse daqui a gente chama-se de output, que significa saída, que representaria, por exemplo, essa saída aqui, que seria, por exemplo, o contator, tá vendo? Elas são bem parecidas, ó, para a gente não ter erro. Então, se você domina bem um diagrama elétrico, que é isso daqui, ó, se você entende bem desse diagrama elétrico, linguagem ladder vai funcionar como uma mão para você. Agora, deixa eu aqui.
Como que funciona, por exemplo, uma linguagem ladder? Como é que funciona, por exemplo, uma programação? Vamos tentar fazer ela aqui, ó. Ixi, Maria, deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui para ficar mais fácil para mim. Eu vou escolher a cor preta. Deixa eu colocar uma régua aqui para ficar bem mais fácil para mim. Vou colocar essa régua para cá. Ok. Então, na linguagem ladder, galera, eu vou fazer uma linha reta, que é como se fosse a fase positivo. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma linha como se fosse o neutro ou o negativo, tá? Então ele vai ser feito entre ele vai ser feito através dessas duas linhas aqui. O que eu vou fazer agora, ó? O segredo é como se fosse um diagrama de comando, ó. Eu vou pegar aqui, vou descer, aí eu vou fazer aqui, ixi, agora não dá para confundir aqui, vou fechar. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui um normal aberto. Vou fazer uma partida direta aqui para vocês, ó. Isso daqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. E input 0.1, por exemplo, entrada 0.1. Ela vai ser entrada 0.1. Deixa eu ver se eu consigo reduzir ela aqui um pouquinho menor. Não consigo. Vou deixar ela grande assim mesmo, tá? Input 0.1, ok. Aí eu vou continuar com ela aqui. Opa. Vou continuar com ela aqui. O N está continuando? Vai, menino. O N está desenhando. Eu escrevi. Então, eu vou continuar com ela aqui e vou colocar, por exemplo, uma outra input, a 0.2, que ela vai ser uma... Ixi, horrível, né? Mas imagine que isso aqui seja uma reta. Então, eu tenho duas entradas. E aí eu vou colocar aqui, ó, em uma saída. Nossa, desenhar com mouse é muito ruim. E eu coloquei aqui numa saída, ó, tá vendo? Então, eu coloquei a input, o izinho aqui, o i 0, ixi, Maria, 0.1, meu Deus do céu, tá, input 0.1, input 0.2 e output 0.1, por exemplo, né? Entrada 1, saída 1, vou escrever aqui, 0.1, ok, vou arrastar isso aqui, fechei, de novo, input 0.2, é uma segunda entrada que eu coloquei aqui, ok, e output, que é um O, 0.1, que seria a saída, e seria a saída aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho entrada 1, entrada 2 e a saída 1 aqui. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não, né? Deixa eu pegar aqui. Como é que... Quero isso, quero o pincel novamente, manda. Não está aceitando. Beleza. O que eu posso fazer aqui agora? Para fazer um selo, por exemplo, não preciso ter uma entrada para fazer um selo, gastar uma botoeira para fazer um selo. Eu posso colocar uma normal aberta. E essa normal aberta, ela vai estar só na memória, só dentro. Ixi. Ela vai estar só dentro do... Pai amado, bora lá. A mãozinha do Ricardo funciona. Cadê a régua? Essa memória interna aqui, ela vai estar só dentro da programação. O interessante da programação é isso, ó. Que ela vai estar só em um ponto da programação. Tirei para cá. Eu posso fechar, que eu acho que eu consigo fazer uma linha reta para cima. Pego daqui. Pego daqui. E ligo aqui. Enfim. Bora lá. Deixa eu trocar a cor aqui para a gente conversar. Então, aqui, ó, vai ser entradas físicas lá do CLP, da entrada do CLP.
Aqui vai ser saídas dele aqui. Isso daqui, ó, vai ser o quê? Vai ser uma entrada também, mas não física, mas vai ser uma entrada na memória, ou seja, ele não vai existir fisicamente, somente dentro do programa, ok? E eu fiz, por exemplo, uma partida direta aqui para ele, ok? Como que vai ficar, por exemplo, num CLP? Vai ficar assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Ó, eu peguei o desenho do CLP. Ó, lembra que eu falei para vocês, ó, que eu vou ter entrada 1, 0.0, a primeira entrada, a primeira saída, tá vendo? E aí que eu vou ter o CLP específico. Deixa eu tirar um print aqui da tela para colocar aqui lado a lado. E aqui eu vou ter aqui a saída. Eu vou colocar bem aqui do ladinho o programa para vocês verem. Tirei um print aqui para colocar. Bora lá, bora lá, bora lá. Quadrado. Vou colocar do ladinho. Ó, se vocês observarem, aqui eu tinha o quê? 3 entradas, tá vendo? Ó? 2 abertas e uma fechada. Aqui eu só tenho 2 entradas, que será essa daqui, que é essa primeira, a aberta, e eu tenho essa outra aqui, que eu vou utilizar ela como fechada. Aí agora essa daqui, ó, eu coloquei dentro da programação do CLP. Olha que interessante. Eu não preciso de ter ela fisicamente, lá do lado de fora mais, igual o contator, né? O próprio programa meu vai fazer esse selamento, esse fechamento. E a saída, qual que é a saída? Ó? Aqui embaixo, esse Q 0.0, ok? Então, o CLP, o bacana dele é isso. Porque por fora dele aqui, ó, eu posso ter a mesma ligação, mas por dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, a mudança do meu programa, por exemplo, dentro dele, né? Então, dentro dele, eu posso ter N possibilidades, que é uma programação. Então, essa entrada aqui, ela pode funcionar como para ligar o motor. Mas sem alterar ela aqui, eu posso colocar ela, sei lá, para desligar o motor, entende? Então, sem eu mexer na parte de fora do meu CLP, mexendo apenas a programação dele aqui, ó, eu consigo fazer a minha lógica toda de programação do meu CLP, ok? É muito bacana, né? E aí o que acontece em algumas empresas grandes, por exemplo, essas montadoras, elas pegam e elas fazem uma lógica de programação sem mexer na parte externa do CLP, e aí ela vem como se fosse com um pendrive, coloca aqui e transfere toda a programação para toda a fábrica, de uma maneira bem mais fácil, por exemplo. Então, hoje, eu não preciso, por exemplo, fazer uma alteração, por exemplo, na parte física, digamos assim, da empresa agora mais, sabe? Eu vou trocar, por exemplo, um carro, por exemplo, a fabricação de um carro. Antes, eu precisava trocar o CLP, eu precisava trocar os contatores e tudo mais. Agora, não. Agora, eu só preciso fazer o quê? Uma nova programação para poder fazer o mesmo acionamento sem mudar a parte de fora dele aí. Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Falamos sobre CLP, falamos um pouco sobre linguagem ladder. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções lógicas disso daí. Ué, professor, o que é uma função lógica? Eu vou mostrar para vocês agora. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui. Só um instante. Aqui. Sou apaixonado por essa matéria. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um instante. Nanana. Opa, errei a tela, não é essa. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre álgebra booleana. O que ela fala, né? Representamos sempre o zero em uma situação contrária, que é representada por 1. Ou seja, a álgebra booleana ela vai trabalhar sempre com 0 e 1. Ou seja, 0 pode ser não tem sinal e 1 pode ser com sinal. Ou seja, é entrada digital, né? Ou tem sinal ou não tem sinal. Por exemplo, Carlos. O Carlos ligou a lâmpada da casa dele. O que eu vou representar quando a lâmpada da casa do Carlos está ligada? A representação 1. Por que 1? Porque tem sinal.
Quando o Carlos desligar a luz da casa dele, eu vou representar por zero. O que, que significa o zero? Não tem sinal, tá vendo? Então, ó, ou 1 ou 0, ou tá ligado ou tá desligado. Ou você tem 1 ou você tem 0, ok? Então, portanto, em qualquer bloco, porta ou função, a lógica somente tem esses dois estados, 0 ou 1. Ou seja, é permitido ou não permitido, tá ligado ou desligado, tem sinal ou não tem sinal, ok? Continuando aqui. Aí agora, com isso daqui, a gente tem essas portas lógicas aqui, ó. Eu tenho todas elas aqui que eu posso trabalhar. Eu tenho a porta E, que significa AND em inglês. Eu tenho a O significa OR. Eu tenho a não, pode ser chamada também de NOT. Eu tenho a não E, que eu posso chamar ela de NAND. A não, posso chamar ela de não OU, posso chamar ela de NOR. O AO exclusivo. Vou explicar sobre cada uma delas aqui para vocês. Vocês vão ver que é muito simples. Bora pegar a lógica E primeiro? A função E nas programações. Para ficar mais fácil, a função E só vai mandar um sinal para a saída daqui, ó, se as duas entradas estiverem com um positivo. Aí eu fiz aqui, ó, esse diagrama aqui que você já conhece, né? Essa lâmpada, ela só vai estar ligada quando a chave A estiver fechada e a chave B estiver fechada. Que aí o sinal, a corrente desce, passa por A, passa por B e liga a lâmpada, ok? Em uma função, por exemplo, lá no CLP, eu tenho duas entradas, né? Eu tenho a entrada 1, a input 0.0 e eu tenho a input 0.1. Então, o motor só vai ligar quando as duas entradas estiverem acionadas, fechadas, ok? Por isso que eu falo E, quando a chave uma e a chave outra estiverem ligadas. Daí que vem a palavra E, tá? Quando a A e a B estiver acionada. Alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu repita, eu posso repetir, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum, ok? Tá tranquilo? Alguém liga o microfonezinho aí para me dar um feedback, por favor? Ok. Tá ok então, né? Sem dúvidas, ok. Então, beleza. Então, coloquei aqui algumas situações possíveis para essa chave aqui, ó. Se as duas chaves estiverem abertas, a lâmpada vai estar apagada, ou seja, a saída não vai ter sinal na saída. Ou seja, quando o A estiver com a função zero, ou seja, lembra lá do zero, sem sinal, e o B estiver sem sinal, a saída também não vai ter sem sinal. Vamos supor que eu fechei somente o A. Então, o A foi para o sinal 1, está fechado. Ó. E o B, sinal 0. Vai passar a corrente até chegar na saída? Não. Então, quando o A estiver 1 e o B estiver 0, também a saída vai ser 0. Quando o A estiver 0, não ter aqui, e o B estiver 1, aqui, a saída também vai ser 0. E quando o A estiver 1 e o B estiver 1, somente quando os dois estiverem fechados com o sinal, aí sim a minha saída vai ter sinal, ok? Se eu fosse colocar, por exemplo, deixa eu voltar para cá, vamos voltar lá para aquele meu desenho aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu desenho aqui. Deixa eu apagar esse meu desenho aqui e vou fazer um novo desenho para vocês. Ou seja, o que é uma porta E? Ela funciona... Opa, eu vou colocar um preto, uma cor preta aqui, ó. O que meu sinal... o que seria, então... O que seria, então, uma porta E? Significa isso aqui, ó. Somente quando as duas estiverem acionadas, ou seja, apertei aqui, essa fechou. Apertei aqui, essa fechou, aí chega corrente elétrica para cá. Então, essa é a função da porta lógica numa programação chamada E. Tá? Uma e a outra, ok? Moleza isso, né, cara? Muito simples de trabalhar. Continuando. Vamos para a porta agora. Aqui a gente tem uma chamada tabela da verdade. O que é uma tabela da verdade da função? A tabela da verdade, eu vou colocar todas as possibilidades. Por exemplo, quando a entrada A estiver 0 e a entrada B estiver 0, qual que vai ser a saída? A saída a gente considera essa, né? Vai ser 0.
Quando a entrada A vai ter 0 e a entrada B vai tiver 1, também vai ser 0. Ou seja, só vai mudar, só vai ter sinal na saída quando as duas estiverem acionadas, tá? Com a posição 1, com o sinal, ok? Ela também é representada... Isso aqui eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Essa apostila aqui para vocês, não se preocupem, tá? Ela também tem essa representação aqui, tá? Esse desenho aqui dela, ele pode ser feito através desse desenho, que é esse meio um B, mais ou menos aqui, ok? E aqui eu vou colocar todas as saídas dela. Professor, se eu tiver, por exemplo, 5 saídas aqui, 5 entradas aqui. Espera aí, vou espirrar. Ai, não espirrei. Se eu tiver, por exemplo, 5 entradas aqui nessa porta E, que é int, a saída só vai funcionar, só vai ter sinal na saída quando todas elas estiverem com o sinal positivo, com o sinal 1. Se tiver uma com o sinal 0, essa saída não vai ser ligada, ok? Então aqui a tabela da verdade novamente, igual eu estava explicando para vocês, né? Quando os dois sinais estiver 0, vai ser 0, e quando os dois sinais estiver 1, que é esse caso aqui, ó, tá vendo? 1 e 1, ou seja, tem sinal aqui, a minha saída também vai ser uma saída 1, ok? É como eu falei para vocês, se eu tiver várias entradas, entrada A, entrada B, entrada C, e quantas entradas eu tiver, todas elas precisam ter a numeração 1 para poder sair o sinal 1 aqui também, ok? Beleza. Vamos agora para uma outra porta, chamada porta OU. O que é uma porta OU? Ela pode ser essa daqui, ó. O que é uma porta OU? Para ficar mais fácil, é só vocês associar. Ou uma entrada ou a outra entrada. Ela pode ser colocada em paralelas, dessa forma aqui. Como assim, professor? Se o Luciano vir apertar o botão A aqui, a chave A aqui, a corrente elétrica não vai descer por aqui e não vai para a lâmpada? E a lâmpada não vai ligar? Vai, não vai? Se sei lá, o Luciano apertar o B aqui, a corrente elétrica não vai passar por aqui, não vai descer e não vai ligar a lâmpada também? Ou seja, qualquer uma dessas duas aqui, que por exemplo o Eduardo apertar, ele vai ligar a lâmpada. Por isso que eu falo ou uma ou outra, entendeu? Então, ou pode ser a A ou pode ser a B, tanto faz, qualquer uma delas. Se qualquer uma delas estiver com um sinal positivo, a saída vai ser positiva também, ok? Alguém ia falar alguma coisa? Era dúvida? Não, né? Então, beleza. Para ficar mais fácil para vocês, ó. Quando as duas entradas estiverem abertas aqui, ó, a lâmpada vai estar apagada. Aí agora, ó, eu apertei a B aqui, ó, a lâmpada B. Então o sinal B deu 1. Lembra que 1 tem sinal? A lâmpada vai acender. Por quê? A corrente elétrica vai passar por aqui. Deixa eu tirar print, vamos lá para o desenho. Não, vou fazer isso aqui não. A entrada vai passar por aqui, vai continuar por aqui e a lâmpada vai acender. Aí eu desliguei o B e apertei o A. Ó. O que vai acontecer? A corrente vai descer por aqui, vai passar pelo A e vai ligar a lâmpada também. Ou então quando as luzes estiverem ligadas. Ou seja, para ficar mais fácil, se tiver pelo menos uma fechada, a minha lâmpada liga, que é uma lâmpada em paralelo, ok? Se eu colocasse, por exemplo, uma programação, deixa eu tirar print aqui. Se eu colocasse, por exemplo, uma programação aqui para vocês, bora lá? Vou colar aqui. Opa, tirei o print errado. Deixa eu colocar aqui o print aqui para vocês. Aqui, ó. Ok. Xzinho aqui. Vamos andar com a corrente elétrica aqui. Deixa eu colocar aqui um vermelhinho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a corrente elétrica sai da fonte, passa para cá, vem para cá. Ela vai passar para o outro lado? Não, né? Porque aqui está aberto. Ela vai passar para esse outro lado aqui? Também não, né? Porque aqui também está aberto, tá vendo? As luzes estão abertas. Então não tem como passar. Então, quando as luzes estiverem com o sinal 0, tá vendo aqui o sinal 0 aqui, ó? Quer dizer o quê? Quer dizer que a minha lâmpada está apagada, ok? Não tem sinal na saída, o sinal também é 0. Vamos supor, fechei o B, tá vendo? O B está com a posição 1, sinal 1, porta lógica 1. O que vai acontecer? A corrente elétrica passa por aqui, vai subir para cá, vai passar para o outro lado? Não.
Porém, a corrente elétrica vem para cá, ó, ela atravessa, ela consegue passar para cá, ó. E aí sim consegue ligar a lâmpada. Então, quando o meu sinal B estiver com um sinal positivo, a minha saída vai ser 1. Tá vendo? Olha que interessante. Aqui, ó, a mesma coisa. Corrente elétrica desceu para cá, como aqui está aberto, não vai passar. Porém, o A está ligado, ó. Então, a corrente elétrica desce, passa por aqui e chega na lâmpada. Então, quando o meu sinal também está com 1, o A também está com 1, ó, a saída, que eu chamo ela de S, também está com 1, tá vendo? Olha que interessante. E também quando eu tenho as duas, né? As duas com a entrada 1, a corrente elétrica vai passar por aqui, vai chegar na lâmpada e também vai passar por aqui, ó. E também vai chegar pela lâmpada aqui também, ok? Então, nesse caso aqui, numa porta ou, quando qualquer uma delas estiverem ligadas, a minha saída também vai estar ligada. Eu posso colocar ela, eu posso desenhá-las, fazer uma programação dentro do CLP da seguinte forma, ó. Duas entradas aqui. Tá vendo aqui? Essa programação aqui da porta U, tá? Se eu vou colocar ela dentro do CLP. Ou seja, quando eu venho e eu aperto essa primeira aqui, a corrente elétrica já passa por aqui, ó, e já liga o meu motor, por exemplo, a minha saída, que pode ser o motor, por exemplo. Quando eu apertar essa daqui e dar sinal para essa, a corrente passa por aqui e vai ligar essa aqui de baixo. É diferente da porta END, ok? Alguma dúvida até aqui? Eu estou indo rápido, estou indo... Tá tudo tranquilo para vocês? Estão dormindo? Não dorme, não. Não. Então tá bom, então. Então bora continuar aqui. Beleza, essa é a porta ou. Se eu colocar ela na tabela da verdade, ela vai ser assim, ó. Quando a entrada estiver 0, a entrada B estiver 0, a saída AB vai ser 0. Agora, quando qualquer uma das entradas estiver com a posição 1, estiver com o sinal 1, a minha saída vai ser 1 também, ó. Tá vendo? Olha que interessante. Ok? Bora continuar. Essa é o desenho dela aqui, ó. É meio esse Dzinho aqui, meio cortado aqui, ó. Tá? Então, essa é uma porta OU. Tá vendo ela aqui, ó? Ela é uma, sei lá, uma meia-lua, não sei como é que é isso. Então, ó, aqui eu tenho a saída dela para os sinais. Quando as entradas forem zeros, aqui, ó, tá vendo? A minha saída vai ser 0. Quando a minha entrada tiver, por exemplo, 1 aqui, ó, a minha saída vai ser 1, tá? E quantas entradas eu tiver? Se eu tiver 20 entradas, se qualquer uma for acionada, a saída também vai ser acionada, tá? Agora tem uma função que ela é muito interessante, que ela é chamada não, ou not. Ela é considerada uma negação. Como assim, professor? Para ficar mais fácil para vocês, deixa eu colocar ela aqui. Uma negação, ela pode ser feita através dessa bolinha aqui ou desse triângulo aqui. O que é uma negação, professor? Lembra que a gente estudou isso daqui, ó, que a gente acabou de estudar? Ou seja, vamos supor, se eu colocar uma negação aqui, uma porta lógica de negação aqui, o que vai acontecer? Ó? Quando vir a corrente elétrica passar por aqui, e se fosse ligar a lâmpada, se eu tiver uma negação aqui, o que vai acontecer? A lâmpada vai fazer o contrário, ela vai ser apagada, ou seja, eu estou negando o sinal dela, entende? Ou seja, uma porta de negação, todas as vezes que a minha saída fosse para ser 1, ela vai dar um sinal de 0. Eu estou negando, sabe, a saída. Todas as vezes que a variável, a saída for 1, a saída vai ser 0. E ela vai fazer essa inversão, ou seja, ela vai negar. Por exemplo, quando o meu A, estou falando aqui, a minha saída, por exemplo, for 0, deveria ser, aliás, quando a minha entrada for 1, 0, por exemplo, a minha saída vai ser 1, por exemplo. Quando o meu sinal de A for 1,
se eu colocar um A, que eu coloco aqui uma barra, um A barrado, ele vai ser 0. Eu estou trocando esse sinal, entende? Então, a função NOT, ela significa para isso, para negar o sinal. Por exemplo, se a minha lâmpada fosse ligar normalmente e eu colocar uma negação, um sinal de negado nela, o que vai acontecer? Ela vai, ao invés de ela ligar, ela vai desligar, mesmo que tenha sinal na entrada. Tá claro isso? A função não, ela tem uma função de negar a saída, digamos assim, o sinal, né? Então, eu uso muito o A barrado, por exemplo. Tudo que é barrado, eu estou negando. Por exemplo, Carlos, desculpa, eu vou te usar. O Carlos é um homem barrado, com barramento em cima. Eu estou negando que o Carlos é um homem. Ou seja, o Carlos é uma mulher, certo? Só para trocar um pouco com... Não, é só para brincar um pouco e trocar um pouco o conceito, né? Por exemplo, Carlos ligou a lâmpada e eu coloquei uma função não nessa minha programação. Então, Carlos, mesmo que ele apertou para ligar a lâmpada lá da casa dele, a lâmpada, ao invés de ligar, ela vai desligar, ok? Eu troquei o sinal da minha lâmpada. Essa é a função não, ok? De negação, not, certo? Quando a gente passar para a aula presencial, eu vou mostrar direitinho lá para vocês. Aqui está a simbologia dela. Com essa bolinha, todas as vezes que a gente vê a bolinha na frente da representação, a gente está negando um sinal aqui, tá? Vamos aqui mais para frente. Com ela, eu vou criar uma não E, uma NAND. Lembra lá da E? Que a E, que é essa daqui, ó, todas as vezes que o A e o B tiver um sinal, a saída vai ter um sinal também. Deixa eu pegar aqui a tabela da verdade, ó. Lembra lá que o A, quando for 0, o E, lembra lá do E? Quando os dois estiver zerado, a saída não era para ser 0? Era, não é? Só que eu estou negando, por quê? Eu estou colocando uma not aqui na frente. Ou seja, quando essas duas entradas forem 0, quando as entradas digitais forem 0, por exemplo, a saída vai ser o quê? 1. Ou seja, quando não tiver nenhum sinal, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se eu colocar uma not aqui, ó, deixa eu voltar o desenho aqui de novo. Deixa eu desenhar aí aqui de novo para vocês, ó. Na corzinha preta. Quando eu colocar aqui, ó, tá? Prontinho. Lembra que aqui, ó, quando eu vou colocar de vermelho agora, quando eu fechar aqui e fechar aqui, isso que não ia ligar, não ia? Porém, se eu utilizar uma porta NOT aqui, o que vai acontecer, ó? Quando eu apertar aqui e aqui, aqui vai desligar, ele vai fazer o inverso. E quando eu desapertar, não tiver nenhum sinal aqui, isso daqui vai estar ligado, vai estar acionado, vai estar funcionando. E aí, quando eu aperto aqui, aqui vai desligar. Eu estou fazendo o inverso, eu estou trocando aqui o meu sinal, ok? Tá claro isso para vocês? Então, a porta O, ela tem essa função de negação. Por exemplo, lembra essa porta OU, que qualquer uma que fosse acionada, ela poderia ligar a lâmpada? Agora, ao contrário. Se eu tenho, por exemplo, não, essa aqui, cadê? Se eu tenho, por exemplo, essa daqui, ó. Quando eu apertei lá a entrada 1, a botoeira 1, ela mandou um sinal 1 lá para a minha saída. Aqui deveria ser 1, certo? Porém, como eu estou colocando uma porta não, eu estou fazendo uma mudança de sinal. Ou seja, vai zerar aqui a saída. Eu vou estar negando a saída. Ok? Alguma dúvida? Não. Não, né? Ok. Então, quando a gente vai montar em algumas programações, digamos assim, a gente vai fazer elas da seguinte forma. Ó. Lembra lá daqueles desenhos aqui? Vou até tirar print aqui, eu vou mandar na outra tela para mim desenhando para vocês verem. Opa! Tirar um print aqui.
Em algumas programações, elas serão feitas assim, ó. Não, é isso que eu quero. É isso aqui. Beleza, elas vão ser feitas aqui, ó. Eu tenho um sinal de entrada. Não, cadê? Beleza. Vou compartilhar ela certinho aqui com vocês. Beleza, ó. Nesse caso aqui, ai, não é isso que eu quero não. Vamos lá. É isso aqui. Beleza. Ó, nesse caso aqui, eu tenho, vou colocar aqui de verde para ficar mais fácil. Eu tenho uma entrada A, vamos caminhar ela junto com ela aqui, ó, e uma entrada B. Tá vendo? Então, bora lá. Esse sinal, vamos supor que eu vou colocar um sinal aqui de 1. Vou colocar um sinal de A, para ficar mais fácil. Esse aqui vai ser um A. Chegou aqui, tá vendo essa bolinha? O que que essa bolinha significa? Não, lembra? Negação. Ou seja, vai chegar nesse ponto aqui, um A barrado. O que que é um A barrado, professor? Se aqui tiver 1, aqui vai chegar a 0. Se aqui tiver 0, aqui vai chegar a 1, certo? Aqui no B, eu tenho um sinal chamado B. Chegou nesse ponto aqui, ó, eu vou ter o quê? Um B barrado. O que que significa, professor, um B barrado? Meu Deus do céu, né? Um B com uma barrinha em cima. Significa o quê, ó? Quando o B tiver o sinal 1, o B barrado vai ser 0. Quando o B estiver 0, o B barrado vai ter 1. Ok? Eu estou negando aqui. Então, essa bolinha eu quero falar que é uma negação, certo? Mas esse B aqui, ó, ele também está entrando aqui em cima. Tá vendo? E esse A aqui, ele também está indo para baixo, ó. É só seguir as setinhas. Ou seja, o que que eu vou ter aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse sinal aqui? Essa porta não é AND? Então, vou ter, ó, A, vou colocar aqui mais embaixo, A barrado mais o sinal B. Opa, B, certo? Aqui embaixo, eu vou ter o sinal, é só vocês pegarem aqui o sinal, ó. Chegou aqui, o sinal B barrado mais o A, que não é barrado. Isso é muito simples, é só a gente começar a caminhar aqui, ó, direitinho, né? E chegou nessa daqui, ó. Essa aqui é a OU, lembra dela lá? Que a OU, ou pode ser uma ou pode ser outra, lembra dela aqui? Então, saindo desse sinal, ela vai pegar esse sinal aqui e vai colocar na união desse outro sinal aqui, juntos, né? Então, vai ficar o quê? A saída. Como é que funcionaria a saída? Na saída seria A mais A barrado mais B. Vou colocar aqui uma multiplicaçãozinha aqui, que é a simbologia do outro. Vou colocar embaixo. Um A normal. Oh, meu Deus. Mais B barrado. Professor, mas aí complicou. Esse A barrado e esse B barrado, o que que vai acontecer aqui agora? É o seguinte, galera, ó. É só vocês verem aqui. Vamos supor que o Eduardo, ele apertou o botão A, certo? Vamos pegar só o A. Vou colocar aqui agora de azul. O Eduardo apertou só o botão A, certo? Ou seja, quando o Eduardo apertou o botão A, deu sinal 1, ok? Bora caminhar com o sinal 1 agora? Aí chegou nesse ponto aqui, qual que é o valor do A barrado? Se o A é 1, o A barrado é o quê? Ajuda, 0, né? 0, certo? Porque eu barrei esse A aqui. Ou seja, se esse A tem 1 aqui, como é que vai ficar o gráfico aqui no final? Ó? A barrado vai ser 0, a saída vai ser como? 0, que é o A. O B a gente esquece por enquanto. Ou 0 PI. 0 mais B
vezes, que é um pontinho. Esse A é o mesmo valor desse A aqui, ó. Ele não foi barrado, né? Então, A tem o valor de 1. 1 mais B. Ok? Então, essa lógica aqui é só para a gente ir começando a caminhar. Quando tem o sinal do A, como é que vai sair aqui nesses sinais aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? O B é a mesma forma. Vamos supor que o Francisco apertou o B. E o B deu o sinal 1 aqui no B, certo? Como aqui está barrado, então vai chegar aqui, qual que é o sinal que vai chegar aqui? 0. E aí, todas as vezes que você vê o B barrado, por exemplo, ele vai ser igual a 0. Todas as vezes que você vê o B comum, ele vai ser igual a 1. Ok? Alguma dúvida? Não? Não, mas tem que praticar, né? Não, sim, a gente vai praticar. Isso é só uma introdução, tá? Não fique preocupado com isso. Eu vou mandar ainda essa apostila, eu vou mandar agora para vocês darem uma lida nela. Existe muito interessante alguns vídeos no YouTube chamado Portas Lógicas. Dá para vocês pesquisarem. Muito tranquilo, muito fácil de entender também, tá? Dá para vocês entenderem até mais fácil também, ok? Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu parar a gravação. O que eu tinha para passar para vocês hoje